Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Franklin Luzes, diretor de operações da Microsoft Participações. Franklin, nesse bloco eu quero falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória de empreendedorismo. A gente estava conversando antes de começar a gravar e você estava me contando que você foi empreendedor, podemos chamar assim, lá na idade da pedra da internet, nos anos 1990. Você criou uma empresa que era a MHW, que fazia ensino à distância. Fala um pouquinho dessa sua experiência. Eu, quando estava na faculdade, eu sou engenheiro de computação formado pela PUC do Rio, vendo as histórias do Bill Gates e do Steve Jobs, Microsoft e Apple, vendo eles criando empresas na faculdade, na garagem, morando com os pais. Eu falei, moro com meu pai, tenho garagem então posso abrir empresa. Então foi meu primeiro, então a gente abriu a empresa com esse sentido. Na época que você estudava ainda? Eu estudava ainda, a gente abriu em 95, então eu estava me formando em engenharia de computação, estava estudando, meu primeiro emprego foi a minha empresa, eu e mais 3 sócios, éramos 4. Então a gente sempre quis fazer algo pensando já de se aproveitar da tecnologia. A tecnologia para ajudar a melhorar a eficiência operacional das empresas, o crescimento. Então, ensino à distância foi uma ideia criativa, porque a internet estava crescendo, estava começando a ganhar escala, e a gente então entendeu que o treinamento era custoso. Você fazer um treinamento de uma grande empresa, tinha que trazer todo mundo para São Paulo, por exemplo, e aí gastava passagem aérea, gastava hotel, alimentação, papel, né, que tinha que imprimir as apostilas. E a gente pensou, puxa, mas isso poderia ser feito online, eu posso treinar a pessoa na casa dela ou na própria empresa, usando a internet de uma forma lúdica, de uma forma que nem filme, storyboards, interação, tirar dúvida, mentoria, brincadeira. Eu acho que isso, e aí desafio, né, que o ser humano gosta disso. E a gente conseguiu, e a gente teve grandes clientes, a gente teve grandes empresas que eram nossos parceiros, recebemos investimento de risco e a gente foi um grande sucesso, foi um dos maiores casos de empresa incubada do Brasil. A gente conseguiu crescer a empresa para vários canais de vendas internacionais e conseguimos depois vender a empresa para a Xerox Corporation. Então a gente foi um caso de sucesso, raro no Brasil, acho que sempre você falou jurássico, mas que está bem atual, porque aí um ponto que eu acho que é importante citar aqui para quem está escutando, que é a diferença de ser um empreendedor hoje e ser lá fora. Isso eu queria explorar, porque dos anos 90 para hoje, muita coisa mudou. Como que era empreender naquela época? Eu imagino que hoje ainda é difícil, mas naquela época devia ser muito mais difícil. Exatamente, eu comparo com as pessoas que hoje usam o celular e naquela época que não usavam o celular, né? Aquela hora você tinha um problema no carro quebrava, você tinha que arranjar um orelhão para falar, né? Então você não pegava o celular, aí você tinha que falar com alguém, tinha que esperar chegar em casa para dar o recado, né? A mesma coisa, naquela época a gente não tinha essa facilidade de cloud, que hoje você pluga ao cloud da Microsoft ou de um concorrente, Amazon, Google, não importa, e você já tem a empresa montada rapidinho em minutos. Naquela época a gente tinha que montar tudo dentro de casa, então o servidor era dentro de casa, o link com a internet dentro de casa, a equipe de atendimento e suporte dentro de casa, aquecimento, ar-condicionado dentro de casa. Então a gente fazia tudo, era assim, tinha que fazer tudo. Então você tinha que se preocupar com a empresa, muito complexo. Porque não era só fazer o produto de ensino à distância, mas a infraestrutura tecnológica, a estrutura de telecomunicações, a estrutura de atendimento, que hoje tudo isso com o cloud já simplifica. Então você não precisa mais se preocupar com link, com internet, com máquina, com aquecimento, com ar-condicionado, com suporte. Hoje já tem sistemas muito confiáveis. Então essa primeira... Acho que é uma grande facilidade que hoje que você pode se concentrar no seu negócio. E o acesso ao capital? Você falou que conseguiu rodadas de Raríssimo. Investimentos. Naquela época você era empreendedor, era ser tido de maluco, você vai morrer, vai falir. Hoje ainda acontece isso, mas você tem vários fundos hoje, tem vários anjos, aceleradoras. Naquela época não existia aceleradora, não existia, pouquíssimos anjos, eram loucos que queriam ajudar. E fundos pouquíssimos, né? Então a gente
contou com a ajuda de fundos, o Latitec naquela época, mas posso contar nas mãos, se existiam 3, 4, eram muitos. Então a gente também tinha dificuldade de acesso ao capital, dificuldade de apoio, porque a gente era tipo... Mas aí é louco, né, de ser empreendedor. Mas acho que aí, eu acho que para quem está me escutando, é o que eu queria colocar. A essência do empreendedor continua a mesma, que é tomar risco, aceitar o desafio de fazer algo que nunca ninguém fez antes, de você ter uma solução que resolve um problema real, que pode ser escalável, que pode dominar o mundo, que pode ser algo que vá para que literalmente, não só no Brasil, mas que atenda o mundo, como eu fiz. Então essa essência não mudou. Pelo contrário, essa essência eu acho que é a premissa que o empreendedor tem que ter, que eu acho que está se perdendo um pouco pela facilidade. Hoje, como tem muito capital, todo mundo acha que é fácil pegar R$1 milhão, que é fácil... ou seja, existe um certo glamour hoje em ser empreendedor. Eu acho que glamour, todo mundo bate palma, né? Hoje é interessante, eu garanto que os seus pais vão estar felizes de você ser empreendedor. Não foi o que bem aconteceu com meu pai. Meu pai não gostou muito, não. Então, e aí você tem que ter essa força de vontade. Então, o que eu acho que é importante, que eu acho que o empreendedor, e a dica que eu dou aqui é você ter muita força de vontade. É sangue, suor e lágrimas. Assim, não é fácil ser empreendedor. Você tem que realmente acreditar muito em você. Aprender com o seu erro, porque você vai errar bastante. Sim. E aí você cair, fazer uma besteira, aprender com ela, levantar e melhorar e ganhar velocidade, pivotar o seu produto, você fazer um produto que não dá certo, não insistir nele e fazer outro melhor. Então, essa essência é algo que a gente fazia muito bem lá atrás, até porque a gente não tinha opção, né? Do or die, né? Fazer ou morrer, né? E eu acho que aqui o empreendedor, por estar com mais acesso a capital e estar com mais acesso à tecnologia, ele acha que é fácil. E eu acho que a minha mensagem aqui não é fácil. Essa essência da cultura do empreendedor não mudou. E é isso que ele vai ter que fazer. E a outra parte é conectar os pontos. A gente tem que... um crescimento grande que eu tive foi conectar com as grandes empresas. Eu fazia produtos corporativos, então eram grandes empresas. Então, entender qual é o problema da grande empresa, entender qual é o desafio que ela tem, como é que eu consigo tornar ela um cliente. E eu acho que essa essência também eu acho que vale hoje, do empreendedor, querer olhar a grande empresa não como a burocrata, nossa, vai dar trabalho vender, vou ter que levar 3 meses para o setor de compras aprovar meu pedido. Bem-vindo ao clube. Quer vender para uma grande empresa? É 3 meses mesmo, vai ter que lidar com a burocracia. Aí volta à força de vontade do empreendedor. Se você é um verdadeiro empreendedor, isso não vai te fazer desistir. Você vai querer vencer a burocracia, vai ficar 6 meses lá, indo todo dia na empresa para vender. Então, essa para mim é a essência de um verdadeiro empreendedor. Você que foi empreendedor nos anos 90, que hoje escolhe onde investir nos empreendedores dos anos 2000. Existe diferença entre esses dois empreendedores? O empreendedor de hoje é mais preparado do que o empreendedor dos anos 90? Eu diria que o empreendedor deveria ser mais preparado. Eu espero que ele seja, porque ele tem mais acesso à informação. Hoje em dia você baixa na internet, você pergunta Venture Capital, negociações típicas de Venture Capital, fase de investimento, anjo, série A, série B, você tem acesso à informação. Na minha época eu tinha que estudar lá em Nova York, na biblioteca, ver o que é Venture Capital, falar com... Era muito mais difícil você ter acesso à informação. Hoje a informação está presente, então eu espero que o empreendedor venha mais preparado, porque a informação está à disposição dele. Eu falo, amigo, você usa a internet? Então, eu não sei, tag along, drag, o que é isso? Amigo, na boa, você tem... a internet está aí para isso, né? Então, esse para mim já é um critério de seleção. Se o empreendedor vem despreparado, eu falo, não, esse não é empreendedor, não é... A curiosidade é a outra característica que eu espero que ele veja, porque com a curiosidade é que você tem a criatividade de resolver problemas difíceis. E se ele não tem isso, para mim já não é um empreendedor top. Então, esse é um dado que é muito importante ele ter essa presença. Então, ele deveria estar mais preparado, porque ele tem acesso à informação mais rápido, gratuitamente, e no celular. Naquela época nem tinha celular. Então, essa para mim é fato. E o segundo
é dele estar perdendo tempo com coisas essenciais. Ou seja, hoje você já tem a tecnologia que está aí à disposição, você não precisa perder tempo com isso. Você contrata gente boa e usa uma parceria com uma empresa grande de cloud e não perde tempo com isso. Perde tempo com a área que você quer solucionar o problema. E isso é que você deve ter que estar focando o seu 100% do seu tempo. A gente está se aproximando do final, tenho mais duas perguntas. Qual que é o principal erro do empreendedor brasileiro hoje? Ter medo de ser global. E por que você acha que ele tem medo? Porque o Brasil é grande o bastante, é um país de versão continental, então imagina, você está em São Paulo, você já ir para norte, nordeste, sul, já é um desafio enorme, já 3 horas de viagem, milhões de habitantes, então eu vejo muito empreendedor, nossa, o Brasil já é grande demais, eu quero estar bem, se eu conseguir estar líder no Brasil já está bom. Não está bom. Eu garanto que o Waze nunca falou isso lá em Israel, eu garanto que o Airbnb nunca falou isso. Então, essa gana de ser global, eu acho que é fundamental para o empreendedor de sucesso. Se você olhar Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, todos eles têm essa visão de querer ser global desde o início, né? E aí ele tem medo de falar, que assusta. Não, eu quero ser global, eu quero dominar o mundo, vai achar que eu sou maluco? É isso mesmo, eu quero que você tem que passar essa visão de que você é doido mesmo, entendeu? Não está mudando? Hoje eu vejo várias startups que estão começando a, pelo menos, sair das fronteiras brasileiras, indo para a América Latina, algumas para os Estados Unidos, outras para a Europa. Eu acho que está mudando, mas não tão rápido quanto eu gostaria, porque a gente tem uma barreira de idioma. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, de inglês, de fluência em inglês. Você vai fazer um elevator pitch para um investidor americano de 5 minutos. Se você não tem uma fluência de inglês brutal, você tem uma dificuldade enorme. Ele não vai querer perder tempo te ouvindo. Books on the table. Então a gente tem que entender que, e ele já tem que criar um produto global, já está em inglês, já está com... É uma essência que é born global. Entendeu? Isso não existe. Isso não existe. Eu vejo uma empresa. Você tem material em inglês? Tem um PowerPoint em inglês? Tem um site em inglês? Não tenho. Então é fácil ver. Olha as startups que você fala e olha se ela já tem um site em inglês, se ela tem um produto em inglês, já está publicado lá na. A gente tem hoje os Apple, a Microsoft, o Marketplace é global. Eu só aplico um combo box e digo, está habilitado Estados Unidos, Argentina, Brasil, Rússia, França. Eu quero já que a pessoa nasça já global. Baixa o app e usa lá. Entendeu? Então, esse é o lado que eu acho que é importante passar para aqui, para quem está me ouvindo. E para finalizar, qual o maior acerto do empreendedor brasileiro? Não desistir nunca, né? Eu acho que o Brasil, com essa crise que a gente passa, global, burocrática, econômica, inflação, acho que o Brasil tem uma característica que é muito própria. Até melhor que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma economia constante, juros constante, não tem tanta... Não tem muita emoção, Não tem né? emoção. Aqui é um governo novo, uma economia nova, uma inflação nova, enfim, eu acho que isso é uma característica do Brasil que eu acho que é maravilhosa. O empreendedor está acostumado lidar com inconstâncias e mudanças todo dia. Então, acho que essa é uma essência da inovação, você conseguir lidar. A única certeza é que você precisa mudar sempre. Que a mudança é uma constante. Existe uma frase que diz aqui no Brasil, até o passado é incerto. Exato, exatamente. Então, acho que essa é a essência. Então, esse para mim é uma fortaleza brasileira astronômica. Tá, Franklin, muito obrigado pela entrevista. Acho que a gente aprendeu bastante sobre o Corporate Venture hoje aqui no programa. Muito obrigado, prazer estar aqui com você. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Franklin Luzes, diretor de operações do Microsoft Participações. Curta a página do Neofeed no YouTube, Neofeed Brasil, e ouça este programa nas principais plataformas de podcast. Obrigado, valeu e até a próxima.